hoje também teve sessão na primeira turma do Supremo. A gente conversa agora com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, que acompanhou essa sessão. Karina, 21 pedidos de habeas corpus, apenas uma lista do ministro Marco Aurélio ali no início da sessão, né? Inclusive, um dos pedidos era de um integrante do PCC, não é isso? É, exatamente, William. Desses 21 habeas corpus e uma única das listas do ministro Marco Aurélio, em todos esses pedidos, ele acabava deferindo a ordem porque elas questionavam aquelas prisões em segunda instância, a confirmação da sentença condenatória em primeira instância, na segunda instância levava à prisão e esse era o motivo do pedido desses vários habeas corpus. Em todos eles, o ministro Marco Aurélio, mantendo a sua posição mesmo antes do julgamento das ADCs, ele deferia essas ordens, mas em todos esses habeas corpus, o ministro Alexandre de Moraes abriu a divergência e foi seguido pelos ministros da primeira turma. Algumas dessas decisões, na verdade, a grande maioria, o ministro Alexandre de Moraes entendia que esses habeas corpus não eram cabíveis, ou seja, eles declaravam o não conhecimento do habeas corpus porque eles foram interpostos contra uma decisão monocrática de ministro do STJ. E aqui no Supremo existe uma súmula, a súmula 691, que diz que contra a decisão que nega a medida liminar no STJ não cabe habeas corpus, então eles aplicavam esse não conhecimento, ou seja, que esse habeas corpus não era cabível. No entanto, eles acabaram, em alguns desses habeas corpus, deferindo a ordem de ofício para determinar o retorno do processo às instâncias de origem para que o Tribunal de Justiça pudesse analisar se seria o caso de manutenção da prisão preventiva, já que estavam falando em execução em segunda instância, para mudar o fundamento e verificar. Estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva ou não, e aí o tribunal vai deferir a liberdade, ou se seria o caso de manutenção do regime semiaberto, em alguns casos que eram questionados também. Em todos esses habeas corpus, em que as liminares já haviam sido decretadas, os ministros acabaram cassando a liminar e determinando esse retorno à origem nesse habeas corpus de ofício. E um desses habeas corpus, como você disse, era de um dos integrantes da cúpula do PCC, que buscava afastar uma condenação por crime contra a ordem tributária, mas os ministros acabaram, nesse caso, também por maioria, mantendo a prisão preventiva dele, por entender que essa prisão preventiva já tinha sido decretada desde a primeira instância, vinha sendo mantida em razão da manutenção para a garantia da ordem pública e, nesse sentido, eles acabaram confirmando esse mesmo entendimento, mantendo essa prisão. E um outro caso também que foi julgado envolvia alguns advogados no Rio Grande do Sul, em que os ministros, por votação unânime, afastaram os argumentos da defesa, que buscava anular uma ação penal, levando-se em consideração que todas as provas, os elementos de informação que foram colhidos na fase de inquérito policial teriam sido, vamos dizer, amealhados pela Polícia Federal, enquanto a ação penal acabou tramitando na Justiça Estadual. Então, que não teria atribuições à Polícia Federal para fazer essas investigações e embasar a denúncia do Ministério Público Estadual. Os ministros, por votação unânime, seguindo o relator, ministro Marco Aurélio, nesse caso, acabaram dizendo que o inquérito policial é uma peça processual administrativa, é um procedimento, meramente administrativo, qualquer vício não contamina a ação penal e, nesse sentido, acabaram negando também esse habeas corpus. Para fechar, amanhã tem sessão? Amanhã tem sessão plenária a partir das 14 horas, a gente acompanha aqui no Direto do Plenário. Obrigado, Karina.